Meus amigos, como sabem, tenho andado a testar os novos iPhones 17 Pro e o iPhone Air para vos trazer aqui um review mais completo e detalhado sobre cada um deles, e desde já eu devo dizer que estou muito impressionado com estes novos modelos. Mas há uma coisa que tem contribuído muito para esta nova experiência e que se destaca nestes iPhones ainda mais do que as próprias câmaras, do que a performance e até do que o próprio design. É uma mudança que não é exclusiva destes modelos, é transversal a vários modelos de iPhone e para mim é sem dúvida o maior diferenciador deste ano. E estamos a falar do novo sistema operativo iOS 26. Mas como eu vou poder partilhar com vocês, infelizmente nem todas estas mudanças são assim tão positivas, mas honestamente não deixa de ser o maior salto, a maior mudança que já senti no iPhone em muitos anos. E podia dizer-vos que em grande parte essa mudança se deve aos aspectos estéticos do software, o que também não é mentira nenhuma e por si só, como vocês sabem, tem um grande peso e importância, mas além desta parte mais estética do design, é a forma como na prática este design muda completamente a funcionalidade do iPhone. Por isso eu hoje, antes de mais, quero contar-vos como é que tem sido esta minha experiência e dar-vos também a minha opinião sobre os pontos mais importantes deste novo iOS 26. E sem perdermos tempo, vamos então começar pela joia da coroa, este novo design ao qual a Apple chama de Liquid Glass e que é exatamente aquilo que a Apple promete e sugere com o próprio nome. Para começar, segundo a própria Apple, este novo design marca o início de uma nova era visual e potencialmente poderá ser o padrão que vamos ver a Apple explorar durante os próximos longos anos. E olhando para o conceito que nos é apresentado com o Liquid Glass, é fácil perceber como é que isto pode ser o primeiro passo de preparação para a introdução de novos produtos como os Apple Smart Glasses. Já tivemos a oportunidade, aliás, até de falar sobre esse assunto aqui no canal, portanto, para quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui o link na descrição para conseguirem depois darem-me aqui também a vossa opinião relativamente a este tema. Mas essencialmente, mais do que uma simples mudança, este iOS 26 pretende unificar através do software a experiência entre os produtos da Apple que já existem e que já nós temos em mãos, como o iPhone, o iPad, o Mac, etc., enquanto nos habitua a novas referências visuais para a introdução de novos produtos que a Apple tem planeado para os próximos anos. Pelo tipo de dispositivos que a Apple deverá lançar nos próximos anos, faz todo o sentido que este seja o visual que os liga a todos. E então, basicamente, o que é que muda na prática com o Liquid Glass? Aqui estamos a falar de um aspecto mais estético do próprio sistema operativo, deste Liquid Glass, mas que realmente se faz notar em vários aspectos do software. Estamos a falar, por exemplo, de animações, transições, fluidez. Às vezes são aspectos mais pequenos que não têm tanto impacto e que por vezes são mais discretos, são pequenos detalhes. Outras vezes são aspectos mais importantes que se fazem notar mais e que têm maior impacto. Mas tudo muito bem estruturado e com uma lógica muito sólida sempre à volta deste conceito de Liquid Glass. Como o próprio nome indica, encontramos aqui elementos e animações que transmitem esta transparência e profundidade inspirados nas propriedades físicas do próprio vidro e em movimentos, efeitos e animações característicos de líquidos como a água. Esse efeito visual confere mais leveza e dinamismo à interação com o próprio iPhone, o que acaba por criar a sensação de profundidade quase tridimensional em tudo o que aparece no ecrã, como o caso dos ícones, dos widgets, textos, entre outros aspectos. O resultado é uma experiência visual mais rica e envolvente e, na minha experiência, sem comprometer o desempenho do sistema. Na minha opinião, muito honestamente, eu acho que realmente este é um sistema operativo muito bem desenvolvido, acho que é uma boa concepção e acho que é, sem dúvida nenhuma, dos últimos softwares que nós temos visto para o iPhone, do melhor que nós já temos visto. Na minha opinião, obviamente isto recai aqui muito na subjetividade do gosto pessoal, mas além desta questão do gosto pessoal, ou seja, além desta parte visual do design, etc., honestamente acho que as coisas estão maioritariamente bem feitas, apesar de algumas queixas, que já lá iremos falar sobre isso, apesar de algumas queixas que eu tenho aqui e ali relativamente a este software. No início preocupou-me um bocado a reação das pessoas, aliás eu vi muitas críticas a serem feitas relativamente a este design, porque a introdução das transparências obviamente levanta aqui algumas questões relativamente à legibilidade, porque quando nós introduzimos transparências, alguns elementos, algum texto e etc., pode ser, enfim, a sua leitura pode ser um pouco dificultada, e é uma questão, não é teórica, é uma questão prática. Quando colocamos transparências num software, dificulta de facto a visualização das coisas, porque temos menos contraste, enfim, temos maior sobreposição de elementos, e isso pode dificultar um pouco as coisas. E a Apple é conhecida exatamente pelo contrário, ou seja, por simplificar e por tornar as coisas bem claras, e através disso, obviamente não só do design, mas também da própria funcionalidade do software, tornar as coisas muito mais acessíveis a qualquer pessoa. E a Apple não faria isto, na minha opinião, se realmente não tivesse intenções de fazer algo relacionado, lá está, como falámos no início do vídeo, em relação a unificar a experiência entre os vários produtos e a importância que isso tem. A Apple não estaria a fazer isso se não tivesse realmente a intenção de lançar nos próximos
anos, nos próximos anos brevemente, alguns produtos que realmente beneficiem muito deste novo sistema operativo, ou pelo menos deste novo visual. E então, basicamente, o que é que melhorou muito, o que é que piorou e qual é que é a minha opinião, de modo geral, pelo menos em relação, considerando aqui os aspectos mais fundamentais deste novo iOS 26. Começando pela câmara, um aspecto que eu gostei muito neste software, que foi melhorado substancialmente em relação às câmaras, é torná-la mais simples. Mas tornaram a câmara, a aplicação da câmara mais simples, mas sem retirar aquilo que era essencial e introduzindo alguns elementos que eu acho que eram francamente muito interessantes. Para já, um dos aspectos muito interessantes é a forma como nós escolhemos os vários modos de câmera, cinematic, slow motion, time-lapse, etc. Pronto. A forma como nós arrastamos aqui para selecionar estes modos de câmera, eu acho que está muito bem simplificado, mas o que eu queria falar aqui é relativamente ao vídeo. Quando estamos aqui no departamento de vídeo, podermos alterar aqui a resolução e a frame rate dos vídeos. Isto era uma coisa que, para nós fazermos e alterarmos, tínhamos que ir às definições do próprio iPhone, à câmara, e depois ali tínhamos as definições para cada um dos modos da câmara. Portanto, para a fotografia tínhamos várias definições, para vídeo tínhamos várias definições, etc. E agora temos isto aqui muito mais simplificado. Outra coisa, como veem, o ecrã está muito mais simplificado. Se eu arrastar para cima, tenho aqui outras definições também alocadas especificamente a esta aplicação de vídeo. Todas elas exclusivas ou dedicadas ao modo de câmara que vocês escolheram. Portanto, se eu agora passar para a fotografia, como vocês veem, temos aqui depois também outras definições relativas à câmara de fotografia, mas tudo aqui simplificado e logo à vossa mão para vocês conseguirem alterar. Eu acho que isto é realmente um dos grandes benefícios relativamente à aplicação da câmara do iPhone. Falando da câmara, obviamente temos que passar aqui também para outra das aplicações mais importantes provavelmente no iPhone, principalmente para quem obviamente valoriza fotografia e vídeo, que é a nossa aplicação de biblioteca, onde basicamente organizamos os vídeos, as fotografias e todos os registros que são feitos com este iPhone. Eu pessoalmente gosto muito da forma como esta aplicação agora foi reorganizada. Eu acho que poderia ser melhorada em um ou outro detalhe, mas se a Apple partir desta base, eu acho que a base está muito bem feita, mais uma vez, simplificada e de uma forma muito inteligente para não complicar muito aqui as coisas. E corrigiu essencialmente, na minha opinião, aquilo que estava pessimamente mal feito, estava mesmo muito mal feito na geração anterior, no sistema operativo anterior. E, portanto, essencialmente temos o quê? Temos a biblioteca organizada por data, portanto, à medida que vocês vão fazendo registro, vai aparecendo aqui organizado por data. Isto depois tem outras formas de vocês organizarem, mas é muito simplificado. E depois aqui a nossa coleção. Duas abas no fundo e também a search bar, que está muito mais simplificada. Logo aqui também muito fácil de aceder no canto inferior direito. Mas para já, para mim, grande melhoria também. Uma coisa que não foi uma grande melhoria, bem pelo contrário, foi um autêntico desastre, na minha opinião, é a aplicação do e-mail. Esta aplicação que, por definição, assim que vocês instalam este novo sistema operativo, não sei como é que está agora, mas vem com organização em abas, que é bem da verdade, esta organização ou categorização dos e-mails da nossa inbox já foi introduzido no iOS 18 e agora ganha um polimento, um refinamento neste iOS 26, também aqui com algumas melhorias da Apple Intelligence, que no fundo fica aqui a cargo desta categorização ou desta organização dos e-mails da nossa inbox por abas. Eu pessoalmente não gosto, nunca gostei desta categorização. A Apple continua ao fim destes anos todos, curiosamente, com esta dificuldade no que diz respeito à forma como organiza tudo. Bem, os files, então os ficheiros continuam um desastre. E é engraçado porque isso vem desde o início. Parece quase que não é defeito, é feitio da Apple. Eu não quero desculpar a Apple ao ponto de dizer que isto é feitio e não é defeito. Eu acho mesmo honestamente e francamente que é mesmo defeito e não consigo entender como é que este defeito prevalece ao longo dos anos na Apple. Portanto, quer seja no Mac, quer seja no iPhone, quer seja no iPad, há uma dificuldade da Apple em acertar com a organização das coisas em determinados departamentos. O e-mail, este novo update com as abas é um perfeito desastre, não consigo entender qual é o objetivo, não consigo entender para onde é que querem ir, portanto ao fim de pouco tempo eu tentei adaptar-me e eu acho que é muito importante antes de fazermos uma crítica, o que quer que seja, vocês sabem que eu estou a utilizar o iOS 26 já há muito tempo, mas antes de fazermos qualquer crítica ou até de enviar qualquer feedback que seja à Apple ou dar-vos aqui qualquer feedback, é importante antes de mais testar e tentar perceber, porque obviamente quando estamos habituados muito a um sistema,
Há sempre algum atrito, é inevitável, porque estamos habituados a rapidamente ir aos sítios que já decorámos e que já estamos habituados, e de repente as coisas mudam, às vezes podem mudar para melhor, às vezes podem mudar para pior, mas temos que perceber, através do funcionamento, se foi para melhor ou se foi para pior. E eu acho que aqui no e-mail realmente as coisas mudaram para muito pior. Eu não consegui adaptar-me à organização dos e-mails por abas, percebo o objetivo, percebo a lógica. Talvez ainda vá lá outra vez e tentar perceber, não sei se vocês utilizam o e-mail com as abas ou sem as abas, mas eu voltei logo à organização normal e, portanto, tenho basicamente o meu inbox de cada um dos e-mails que eu tenho, organizado por data, hora, e é assim que eu quero receber os e-mails, todos os e-mails que recebo. Até porque o spam já vai para o spam, aquilo que é para o lixo vai para o lixo, as coisas já estão devidamente organizadas, portanto eu não preciso na inbox de ter mais não sei quantas abas que me vai obrigar a ter que percorrer cada aba cada vez que recebo um e-mail novo, quando eu quero receber aquilo na inbox. Portanto, não percebo exatamente. Se calhar há de haver, e a Apple não é doida, portanto, acredito eu, ainda não perderam a cabeça, portanto, eu acredito que se calhar a Apple tenha recebido algum feedback de alguns utilizadores específicos, com algumas necessidades específicas, que realmente deu a entender que era necessário dividir aqui a inbox por abas. Portanto, se vocês por acaso acham isso interessante e se têm essa experiência, digam-me aqui também nos comentários para eu perceber realmente qual é o vosso feedback e qual é o interesse que vocês têm em ter a organização por abas e em vez de ser a organização aqui numa só aba em que as coisas estão organizadas por hora, data e etc. Quero falar aqui também do Safari. Epá, honestamente, dos melhores browsers, e é o browser da Apple, como muitos de vocês sabem, obviamente, é o browser nativo da Apple. Para mim é o melhor browser. Epá, honestamente, é basicamente super seguro, muito fiável, muito rápido. Muito leve, é um software, sim, é um software de certa forma, mas é um browser que funciona de uma forma muito leve, funciona mesmo muito bem, e de tudo aquilo que eu tenho usado, existem muitos no mercado hoje em dia, compete muito bem com o topo, é do topo que existe. Não digo que seja o melhor, até porque de acordo com algumas necessidades que vocês possam ter, se calhar pode ser necessário utilizar aqui outras opções. Também, muito honestamente, não existem mais do que 2 ou 3 opções no mercado viáveis, que eu acho que sejam seguras e viáveis, mas existem outras opções e se calhar o Safari não serve aqui toda a gente da mesma forma. Para mim serve perfeitamente para aquilo que eu faço no dia-a-dia, para aquilo que eu faço na maior parte do tempo, e eu acredito para 80% das pessoas, 90% das pessoas, seja exatamente o mesmo caso. Uma coisa que mudou é que basicamente a barra de search passou para baixo, muito mais prático e mais fácil, em vez de vocês terem que vir ao topo do ecrã para carregar e fazerem o vosso search, já está aqui, é só carregar, começarem a fazer search, etc. Depois carregam aqui também nestes 3 pontinhos e têm as abas, os bookmarks, que é basicamente aquilo que vocês marcam que querem ter rápido acesso. Isto é mais útil, na verdade, no meu Mac do que propriamente aqui. Eu aqui nunca uso os bookmarks, mas no Mac tenho várias abas e bookmarks onde tenho as coisas organizadas. E portanto, pronto, basicamente Safari tem que trazer aqui, não sei se vocês utilizam outros no iPhone, para mim sempre Safari Mac, Safari no iPhone, Safari em todo o lado, acho que é realmente o melhor browser que nós podemos usar para quem obviamente tem o sistema Mac, portanto para quem funciona no ambiente Apple. E por fim, queria falar de 2 aplicações que me têm deixado aqui com algumas incertezas, dúvidas e se calhar até fruto aqui de algum desconhecimento meu, mas corrijam-me se eu estiver errado. E estas 2 aplicações são a Preview e a Files. Ou seja, basicamente, temos 2 aplicações que são diferentes, naturalmente, mas que se complementam. E eu não consigo entender ainda porque é que a Apple não juntou as duas. Porque, essencialmente, a Preview parece-me uma cópia ou uma extensão, tecnicamente aquilo que a Preview é uma extensão do Files, onde basicamente nós temos a aplicação de organização de ficheiros do nosso iPhone, onde vocês fazem exatamente aquilo que se pretende, que é a organização e gestão dos vossos ficheiros, e depois tem o Preview, onde vocês podem editar e fazer outro tipo de coisas com os ficheiros que têm, e depois também esta Preview tem uma característica que eu acho que é muito importante e que chega agora, acho eu, pela primeira vez à Preview, que é a possibilidade, a característica de vocês poderem fazer escaneamento de documentos e, portanto, funciona como um scanner tradicional e automaticamente faz o corte e tudo mais, portanto, fica perfeitinho. Digitalizar documentos, etc., fenomenal. Como eu disse, são 2 aplicações que competem, de certa forma, que se complementam, mas ao mesmo tempo se competem, porque eu acho que, basicamente, era pegar nestas 2 aplicações, torná-las melhores no aspecto da organização. Eu não acho que o File seja péssimo no que diz respeito à organização, mas era
para melhorá-la um pouco, tornar capaz de fazer aqui a parte mais de edição e etc, como o preview permite, e basicamente tornar possível fazer escaneamento de documentos de uma forma facilitada. Esta parte do escaneamento de documentos é fundamental. Não é uma coisa que eu utilizo muito, nem na base diária, mas é uma coisa que a Apple tem que perceber que é fundamental e que vai ser uma coisa muito importante para muita gente. E portanto não faz sentido estar ali meio que escondida. Estava escondida nas notas, ninguém ia desconfiar que um mecanismo de escaneamento de documentos estava escondido nas notas. Portanto, a maior parte das pessoas eu desconfio que basicamente abria a câmera, tirava a fotografia aos documentos e enviava, é mais fácil. Mas o que nós estamos a falar aqui é de um sistema de escaneamento de documentos que torna, obviamente, esse aspecto muito mais profissionalizado e mais limpo e que tem que estar disponível numa ferramenta de produtividade, acho eu. Portanto, não faz sentido estar escondido nos documentos. Passa agora para o preview, que acaba por ter aqui esta relação com o Files, mas que são duas... não consigo entender. Portanto, eu não sei exatamente qual é a razão para termos estas duas aplicações separadas. Portanto, se algum de vocês tiver eventualmente experiência com estas duas, Files e Preview, digam-me aqui também nos comentários para eu saber a vossa opinião, também com base na vossa experiência. Provavelmente todos nós acabamos por aprender e ter melhores noções de outras formas de funcionamento de outras pessoas que têm também iPhone. Portanto é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo curto, mas para vos dar aqui, transmitir aqui algumas ideias, algumas opiniões em relação àquilo que eu tenho achado destes novos iPhones, principalmente aqui mais focado no iOS 26. Eu bem sei que nós temos falado ultimamente muito do iOS 26, já trouxemos alguns vídeos sobre este tema, mas de facto acho que não é caso para menos. É um sistema operativo que tem mudado muito a minha experiência com o iPhone. Eu considero que os iPhones novos têm realmente aqui grandes capacidades e eu não quero descurar o valor que temos aqui em mãos agora com o iPhone 17 Pro Max e com o iPhone Air, mas sem dúvida que o software é um dos pontos mais importantes este ano destes novos iPhones. E também não esquecer que a Apple, desde o início, desde o iPhone, do primeiro iPhone que surge, tem precisamente esse objetivo de permitir que o software se adapte às várias formas de interação e aos vários programas e obviamente é através deste software que podemos evoluir mesmo mantendo os mesmos equipamentos. Essa é a base do iPhone. A criação do iPhone tem como base essa possibilidade. Por isso é que se eliminaram os teclados físicos, por isso é que o iPhone tem um formato completamente diferente e surge de uma forma completamente diferente, para permitir que o software faça precisamente aquilo que estamos a fazer este ano, que é tão diferente e que ao mesmo tempo que é tão diferente, é tão Apple. É exatamente o conceito da Apple desde o início, desde o iPhone 1 e já lá vão muitos anos. Portanto, não deixa de ser muito interessante que toda esta mudança seja tão Apple como nunca foi. Portanto, meus amigos, obrigado por estarem até agora e por me ouvirem até agora. Um forte abraço. Não se esqueçam de partilhar aqui as vossas opiniões nos comentários. Vemo-nos em breve. Até ao próximo vídeo. Até à próxima.